Boa noite. Que bom que estamos aqui para mais um encontro com os nossos irmãos e com o nosso Salvador. Que bom. Nós estamos felizes porque nós sabemos que cada vez que nós nos colocamos na presença de Deus, nós estamos dispostos a receber as bênçãos que Ele reservou para nós. E cada vez que nós vimos a igreja, são bênçãos únicas que são concedidas e reservadas apenas para aquele dia. Se nós deixamos de vir, nós deixamos de receber a bênção daquele dia. Nós receberemos bênçãos que serão concedidas da próxima vez que o Senhor tiver programado. Mas as bênçãos de hoje não vai se repetir. Por isso é tão importante virmos à presença de Deus e não deixar essa oportunidade passar. Quero agradecer a presença da Erlene Cardoso, que é amiga da irmã Mazé. Bem-vinda, viu, dona Erlene? Para nós é uma alegria lhe receber aqui. Bem-vindos a todos os nossos irmãos. Queridos, quem leu a revistinha hoje em casa, viu que o assunto de hoje falava sobre missão, sobre discipulado. E quando a gente fala de missão, quando a gente fala de discipulado, para mim, a pessoa-chave disso tudo é Jesus. Porque Ele veio a este mundo com uma missão que outras pessoas não poderiam jamais realizar no seu lugar. Cada um de nós temos a nossa missão. Mas quando nós, seres humanos, nós negamos para Deus realizar aquilo pelo qual nós somos escolhidos, Deus levanta outras pessoas para realizar essa obra em nosso lugar. Mas Jesus, Ele tinha uma missão exclusiva. Então, missão era um assunto claro na cabeça de Jesus. Para ele, essa era uma ideia muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. E mesmo aquele povo que foi escolhido para dele nascer o Salvador, negando Jesus, Deus fez com que 12 homens entre aquele povo fossem escolhidos para ser orientado por Jesus, para compreender que eles também tinham uma missão, para entender que eles também haviam sido escolhidos para um propósito único e especial para o seu tempo, que era de fundar a Igreja de Deus aqui na terra e dar sequência, dar seguimento ao povo escolhido espiritualmente falando. Aqueles homens, eles foram convidados para serem pescadores de homens. E quando nós entendemos que nós também temos uma missão, assim como os 12 entendiam o chamado de Deus, é importante nós lembrarmos de duas orientações deixadas por Jesus. Depois você pode ler, mas eu acredito que você conhece esse texto bíblico, que está lá em Mateus, no capítulo 5, no verso do 13 ao 16, que diz que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Nos dias em que nós estamos vivendo, não tem sido fácil ser o sal da terra e nem ser a luz do mundo, não é? Há uma grande preocupação com a identidade do cristão. A identidade do cristão tem se dissolvido na coletividade do mundo. Não mais é fácil discernirmos o cristão do não cristão. É muito difícil sabermos, quando nós olhamos para as pessoas,
de que lado realmente elas estão. Que escolhas realmente elas fizeram para as suas vidas. O que lhes motiva a continuar vivendo? Que propósito elas têm no coração? Durante muito tempo, isso foi muito claro no meio do povo de Deus. Mas, aos anos irem se passando, houve uma mistura tão grande do santo com o profano, daquilo que Deus deseja com aquilo que Deus abomina, e os cristãos foram aceitando isso, que hoje nós estamos vivendo o desafio, às vezes até pessoal, de saber o que realmente nós queremos. Quando nós saímos no dia a dia, nós temos dificuldade de identificar quem realmente serve a Cristo. Antes era fácil, não é? E você até pode dizer, era fácil pela vestimenta, pelo uso equilibrado da maquiagem, pelo não uso de joias, pelo uso mais apropriado das palavras, pelo um vocabulário que era, às vezes, até mais formal, mas que havia um cuidado com as palavras que eram ditas. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tinha Jesus no coração. É fato. Mas a Bíblia diz que todo aquele que tem Jesus no coração, ele deixa transparecer para os outros de forma natural a quem ele serve. Então, para ele, não é nenhum sacrifício fazer o que agrada a Deus. Hoje, a gente tem a dificuldade, não só em relação a mulheres, como a homens também, em todos esses aspectos. E aí a gente é mais acostumado a falar dessa dificuldade em relação aos jovens, mas não. Essa dificuldade, infelizmente, ela alcançou todas as faixas etárias. Hoje as pessoas vêm à Igreja de Deus, não exatamente nesse templo onde nós nos reunimos agora, mas de uma forma geral, as pessoas vêm à igreja de forma que não deveriam vir, não é? E parece algo comum, mas não é. Se nós pararmos para pensar, existem comportamentos, falas, vestimentas, maquiagem para quem usa joia. Joia adequadas a cada circunstância, não é? Você não pode entrar num fórum de bermuda, de blusa de alça. Pode? Não pode. A regra é clara. Tem que ser roupa de manga e calça comprida. Se nós temos esse respeito para com a orientação da justiça terrena, então por que nós não temos o mesmo respeito para com a orientação divina? Será que a lei terrena está superior à lei divina? De forma alguma. A lei divina sempre vai vir antes de tudo. Mas nós estamos vivendo em um período em que nós temos desprezado a lei divina. E temos acatado a lei humana se ela for confortável a nós, ou se na sua desobediência nós arcarmos com um prejuízo financeiro. Se assim não for, então a lei moral e outras leis que exigem para que o mundo viva de maneira harmoniosa, elas não têm a nossa atenção. E como é que nós, povo de Deus, vamos levar a mensagem do Evangelho? Como é que nós vamos ser luz? Como é que nós vamos ser sal? Como é que nós vamos fazer a diferença
se nós estamos vivendo em conformidade com o mundo e vivendo igual ao mundo. Não é possível. É por isso que a Bíblia nos dá muitos conselhos. E Jesus disse que havia um grupo de pessoas que nós deveríamos manter uma certa distância. Está registrado em vários textos bíblicos. Diz que nós devemos nos afastar dos ímpios, que nós devemos nos afastar dos caluniadores, dos mentirosos, que nós devemos nos afastar dos escarnecedores, dos libertinos e dos insubordinados. À medida que nós nos misturamos e convivemos muito com esse grupo de pessoas, ao invés de nós os influenciarmos, nós somos influenciados. Nós conhecemos um adágio popular que, na realidade, o princípio é bíblico. Me diz com quem andas e eu direi quem tu és. É princípio bíblico, mas virou um provérbio, um adágio popular. Se eu convivo muito, em algum momento, eu vou pensar parecido, eu vou vestir parecido, eu vou comer parecido, eu vou fazer tudo muito parecido com aquilo que está próximo de mim. É a lei natural da vida. É assim que acontece. A Bíblia diz, e Paulo fala muito, que pela contemplação nós somos transformados. E é por isso que a primeira pessoa a quem nós deveríamos contemplar deveria ser Jesus através da sua palavra. Passar mais tempo com Jesus para se parecer mais com Jesus. E quando estiver na nossa vida diária, nas nossas diversas atividades, nos relacionando com outras pessoas, Jesus é tão forte em mim que eu atraio a atenção das pessoas, não para mim, mas para Jesus. E que eu esteja tão perto de Deus que a influência das coisas mundanas não alcance o meu coração. Mas isso só é possível, novamente lembrando, se eu estiver firme na palavra do Senhor. E essa é uma prática diária. Não existe nenhuma receita miraculosa, instantânea. Não. Tudo leva tempo. Tudo é um processo. Assim como as pessoas, elas levam tempo, e é um processo esse tempo, para elas se afastarem de Deus, para se aproximar de Deus, também é verdade. Leva tempo, é um exercício diário. O que eu li hoje, o que eu orei hoje, serviu para quando? Para hoje. As pérolas bíblicas, elas ficam gravadas na nossa memória para nos lembrar, no momento da nossa escolha, de que lado nós estamos. Qual a melhor escolha devemos fazer. Mas a oração de ontem não me fortifica hoje. A oração de hoje não vai servir para amanhã. Você tomou de jejum, almoçou e jantou hoje. Então, amanhã você não precisa comer. É assim que funciona? Não. Todos os dias nós precisamos nos alimentar e fazer essas 3 refeições básicas. Da mesma forma, é a palavra de Deus. Todos os dias eu preciso daquela porção para que ela me fortaleça. Ah, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Ok, isso é bom, adquirir o conhecimento. Mas todas as vezes que você leu, serviu para o tempo que você leu. Hoje você precisa ler de novo.
Porque quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando ao nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, só para nós relembrarmos um texto bíblico. A maioria de nós até sabe dizer de cor. Salmos, no capítulo 1. Com a Bíblia aberta, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração. Deus, querido e Pai, aqui estamos mais uma vez, relendo textos que talvez já tenhamos lido outras vezes em outras circunstâncias, mas que para nós sempre será novo, porque a Tua palavra se renova a cada dia. Então, Senhor, que a Tua palavra hoje encontre lugar no nosso coração e que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos ser melhores cristãos do que o que temos sido até aqui. É o nosso pedido e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 1, verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque que Deus não quer que você esteja durante muito tempo na companhia dessas pessoas. Por quê? Porque eles não respeitam a Deus. A maioria nem mesmo crê em Deus. Porque quando eles fazem o que é mal, aquilo não os incomoda. Eles desprezam a palavra de Deus, eles rejeitam a moralidade, e tudo o que é santo, eles tornam profano. É o que o texto diz para nós, é o que o conselho divino diz para nós. Se essa pessoa, ela não respeita a Deus, será que essa pessoa tem condições de considerar você que é um mortal? Sabe o que vai acontecer? Inspirada por Deus, irmã Elumate fala lá no livro Mensagem aos Jovens assim, que quando esse tipo de pessoas é muito íntimo seu, muito próximo seu, se tornou seu amigo, conhece as suas fraquezas, e sabe quando você está vulnerável. Que essas pessoas, usadas pelo diabo, usarão de artifícios para trazer dúvidas à sua mente quanto ao amor incondicional de Cristo. Então, se nós sabemos do risco de nos envolvermos de uma maneira tão profunda com alguém que tem a capacidade de, usada pelo diabo, nos separar de Deus, por que insistir em algo assim? A Bíblia diz que não vale a pena. Porque você pode perder a sua salvação. E com a sua queda, você pode levar outras pessoas que te acompanham. Assim como Lúcifer, quando caiu do céu, e trouxe com ele a terça parte dos anjos. O que Lúcifer disse para os anjos para os convencer a deixar o céu? Você já parou para pensar? O Espírito de Profecia diz que Lúcifer colocou dúvida no coração dos anjos quanto o amor do Criador. Então, como eles tinham a dúvida se Deus era bom mesmo, ainda que alguém escolhesse fazer diferente daquilo que Deus havia dito, será que ele continuaria sendo bom se alguém escolhesse o contrário do que Deus orientou? Então, essa terça parte que caiu do céu, não caiu por outro convencimento,
a não ser pela dúvida que tomou o seu coração. Quando nós duvidamos de Deus, nós perdemos toda a essência do cristianismo. Não faz sentido crer em mais nada. Perdeu-se tudo. E é isso que o inimigo de Deus quer. Principalmente para com os jovens. Que vocês duvidem de que Deus é Deus, de que Deus é bom, de que Deus ama, de que Deus cuida, de que Deus protege. E ele coloca questionamentos na mente. Esses questionamentos, às vezes, alguns encontram as respostas em Deus, outros procuram a resposta em outros lugares. E nos últimos tempos, a artimanha do inimigo é: não existe Deus, mas também não existe Satanás. Não existe inferno e também não existe céu. Para ele, é mais fácil fazer com que as pessoas duvidem do que é bom, colocando na mente delas a certeza de que não existe Deus, nem Satanás, nem céu, nem inferno. Porque se o ser humano não acreditar nisso, onde vamos chegar no final dessa história? Vai ser um fracasso generalizado em todos os aspectos da vida do ser humano. Algumas pessoas, elas têm essa dúvida tão forte que elas procuram conhecer mais de Satanás do que de Deus. Porque Satanás, ele enfeita. Ele desperta no ser humano aqueles instintos que jamais deveriam ser despertos. Ele mexe com o ser humano de uma maneira profunda, porque ele conhece as nossas fraquezas. Deus nos conhece. E a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, ou seja, juntinho da gente. Mas Satanás também nos conhece. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos devorar. Não é comer a nossa carne fisicamente falando. É acabar com a nossa vida espiritual ao lado de Deus. Porque conseguindo isso, nós perdemos a razão de existir. Não tem por que existir. Então o inimigo trabalha dessa forma. Nós precisamos selecionar bem as pessoas que fazem parte da nossa vida. Muitas pessoas passam por nós, mas cabe a nós escolhermos quem fica. E às vezes nós devemos tomar decisões difíceis, como afastar pessoas que nós gostamos, mas que não nos faz bem. Tudo que nos separa de Deus não é bom. Seja coisas ou pessoas. Tudo que me separa de Deus, eu devo tirar da minha vida. Porque se o inimigo me conhece de maneira tão profunda, ele sabe quando eu estarei vulnerável para usar as estratégias mais diversas para me fazer cair. E quando eu caio, ele ainda passa na minha cara que eu sou pecadora, que eu caí, que eu não tenho jeito, que eu já fui longe demais, que eu posso até pedir perdão, Deus vai me perdoar, mas que eu vou fazer de novo. E infelizmente muitos desistem. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes na oração. É a oração que nos fortalece. Deus também diz que nunca ninguém foi longe demais ao ponto de que ele não pudesse alcançar. Pode ir nas profundezas da terra, nas alturas do céu,
de todas as formas, em todos os lugares, o amor de Deus nos alcança. Não tem nada que nós façamos nesse mundo de mal, de ruim, de errado, de terrível, para que Deus nos ame menos. Deus vai sempre nos amar da mesma forma. Somos nós que nos separamos de Deus. Não é nós, não é Deus quem se separa de nós. Lembra da história lá do começo? Quando Adão e Eva escolheram comer do fruto, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Quando Deus pergunta, onde estás? Será que é porque Deus não sabia onde eles estavam? Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus veio em busca deles. Deus, com aquela pergunta, queria que Adão e Eva entendessem que Deus jamais desistiria deles. E que eles mesmos vissem que escolha e que consequências eles teriam. Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós sempre iremos ver Deus indo atrás do homem. Deus está sempre trabalhando em favor do homem. O céu inteirinho está disposto a trabalhar para salvar você. Quando nós abrimos a Bíblia e nós vemos essa luta entre o bem e o mal, e o céu trabalhando pela nossa salvação. Quando o nosso anjo luta diretamente com o anjo do inimigo, e o anjo do inimigo não vence, nem o anjo de Deus vence, porque eu acredito que você saiba que uma das coisas que o inimigo sempre desejou são as prerrogativas que só Deus tem. Como lá no céu existem anjos de forma hierárquica, não é? Anjos com 2 asas, anjos com 4 asas, anjos com 6 asas, e de acordo com as asas, funções ascendentes. Lúcifer era o maior entre eles. Quando Lúcifer caiu de lá com os seus, ele copiou Deus e estabeleceu também uma hierarquia entre os seus. E, às vezes, ele manda que, vamos dizer assim, numa linguagem bem leiga, que um mais fraquinho venha. Mas, às vezes, ele envia os seus anjos mais fortes. Os anjos do inimigo, eles têm funções que você ficaria pasmo se eu as descrevesse essa noite. Eu vou deixar para um outro momento esse estudo. Quando esses anjos mais fortes do inimigo vêm tentar contra você, ele não consegue vencer o seu anjo. Mas o seu anjo também não consegue vencê-lo. Para isso, é necessário Jesus descer do céu, vir até aqui esta terra e guerrear contra este anjo para garantir a vitória em seu favor. E eu louvo a Deus, porque mesmo sendo como os judeus que negaram a Jesus, mesmo sendo como Adão e Eva, vivendo se escondendo de Deus, Deus não desiste de nós. Louvado seja o Senhor, porque mesmo nós não merecendo o seu amor e o seu cuidado, Ele continua todos os dias derramando todas as bênçãos que nós precisamos. Ele continua olhando não como eu estou agora, mas como eu serei quando Ele voltar.
Então, queridos, Deus escolheu você para uma missão especial. Deus não te escolheu para viver dentro do povo dele, igual quando você vivia longe do povo de Deus. E a gente vê essa orientação quando a gente abre a Bíblia, lá em João, procure na sua Bíblia, São João. No capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 16. Que diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Então, queridos, nós já pertencemos ao mundo, mas nós não somos mais do mundo. Deus nos escolheu. E o verso 16 diz de maneira clara que Ele nos escolheu para dar frutos. É o que o verso diz. E que para dar esse fruto eu devo permanecer nele. Não dá para permanecer em Deus e ao mesmo tempo viver no mundo. Ou nós vivemos no mundo, ou nós permanecemos em Deus. No mundo os frutos são podres. São frutos de pecado. Em Cristo, os frutos são para salvação e vida eterna. Para nós sermos missionários, discípulos e discipuladores, nós devemos permanecer em Cristo. Nós não podemos ser do mundo. E aqui na revista de hoje fala que é no lar que nós somos ensinados a ser discípulos. É lá que nós aprendemos. De maneira pessoal, lá no meu quarto, na minha comunhão pessoal com Deus diária, mas também no convívio com a minha família, no ensinamento para com os filhos. Tudo parte da nossa casa. Tudo sai de lá. É lá que você vive. E às vezes é lá onde estão os seus maiores desafios também. A convivência com as pessoas, as diferenças, e um ou outro que não anda em conformidade com a palavra de Deus, mesmo dia tendo aceitado Deus. Às vezes, a gente pensa que por ter aceitado Jesus um dia, já está tudo certo. Mas aceitar Jesus na nossa vida é escolha de todos os dias. Mesmo que no passado você tenha sido batizado e tenha se entregue a Jesus, é necessário que esse batismo se renove diariamente. Na sua escolha por Deus, na sua consagração. E todo aquele que um dia escolheu Deus, vai ser usado por Deus para chamar outros. Nós não entraremos no céu se nós não tivermos ajudado outros a também trilharem o mesmo caminho.
E as coroas que serão entregues por Jesus para os salvos, você vê em alguns textos bíblicos, mas principalmente em Apocalipse, será enfeitada por estrelas. Cada estrela simboliza uma alma que você levou para Cristo. Quantas almas, depois que você conheceu Jesus, você já apresentou a Cristo? Às vezes, você até levou e nem sabe, não é? Lá no céu, muitas surpresas nós teremos, boas surpresas. Mas de maneira consciente. Quantas almas, de maneira direta, você ajudou a conhecer Cristo? O estudo de reflexão de hoje é sobre esse chamado. É sobre esse ministério, essa responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Nós não queremos ir para o céu sozinhos, não. Quando nós pensamos no céu e em Cristo, nós primeiro pensamos na nossa família, né? Nossos parentes, nos nossos amigos. Mas nós temos feito o que é necessário para alcançar essas pessoas. Nós temos dado um bom testemunho quanto à nossa vida. Os nossos vizinhos, se nós perguntássemos uma referência sobre nós, que referência eles teriam? Seria uma referência positiva ou negativa? Nós temos a missão pessoal e temos a missão coletiva. Na missão pessoal, nós podemos levar pessoas a Cristo sem mesmo nós falarmos. Porque a nossa vida, o nosso comportamento, fala de quem nós somos. Missão pessoal. Na missão coletiva, um bom testemunho traz pessoas a Cristo. E um mau testemunho afasta pessoas de Cristo. Então, nós atrapalhamos, nós manchamos a igreja de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é pedra de tropeço vai acertar as contas no juízo final com Cristo. Que tipo de pedra você é? Você é aquela pedra onde as pessoas se sentem firmes? Ou você é a pedra que as pessoas tropeçam e caem? Você serve para elevar pessoas? Ou você serve para derrubar pessoas? Que tipo de pedra você é? O desejo de Deus é que uma vez que conhecendo Cristo, nós sejamos novas criaturas e, portanto, assim sejamos pedras de elevação, de crescimento. Esse é o sonho de Deus para nós. Mas Deus só pode realizar o sonho dele na nossa vida se assim nós o permitirmos. Você quer ser uma pedra de elevação? Para que as pessoas se sintam firmes e seguras naquilo que você crê? Pense, reflita. Enquanto você reflete, nós juntos ficaremos em pé e louvaremos o nome do Senhor com o hino oficial dos 10 dias de oração.